Nunca esquecerei aquele som. O som da água batendo no chão de cimento, arrastando consigo meses da minha vida. Cada gota era uma lembrança. Um traço. Um sonho a desbotar diante dos meus olhos. O ateliê, o meu refúgio, transformou-se num campo de ruínas molhadas. 12 telas caídas. 6 cadernos encharcados. A peça central, aquela que eu chamava de respirar em silêncio, dissolvida. Como se o próprio ar tivesse desistido de mim. E ali estava ele. O meu irmão, Dylan. Com a mangueira ainda na mão. A sorrir. Um sorriso vazio. Arrogante. Quase infantil. Mas não era inocente. Sabia o que fazia. Vamos. Elisa, disse ele com ironia. Pensava que arte era expressão. Não. Chama-lhe expressão líquida. Senti o peito apertar. A pintura que gotejava no chão parecia sangue. Arruinaste tudo. Sussurrei. Ele riu. Dramática como sempre. É só papel, mas não era só papel. Era a minha vida. A minha única oportunidade. A exposição era no dia seguinte. E com ela, a minha primeira chance de provar que o que eu fazia, o que eu era, tinha valor. A voz da minha mãe veio do canto da sala, sem sequer levantar os olhos da tábua digital. Devias concentrar-te num trabalho de verdade. Elisa. Essas coisas não duram. Senti-me pequena. Como se toda a água no chão fosse feita das palavras dela. Olhei para ela. Esperava qualquer sinal de compaixão. Mas ela apenas suspirou. Cansada. Como se eu fosse uma criança teimosa. O Dylan ajuda o teu pai na empresa. Está a fazer algo útil, útil. Aquela palavra ficou a ecoar como um insulto. O útil deles era o inútil em mim. E destruir o trabalho de alguém? Isso também é útil, perguntei. Ela não respondeu. Apenas levantou um olhar frio e murmurou. Talvez o teu sonho fosse frágil demais. Foi então que o meu pai entrou. Gravata desapertada. Cheiro, a cansaço e autoridade. O que se passa aqui? Expliquei tudo. A voz tremia. O corpo também. Ele ouviu em silêncio. E depois disse calmamente. Se o teu trabalho se desfez com um pouco de água, talvez não fosse um trabalho de verdade. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Não porque duvidassem da minha arte, mas porque duvidavam de mim. Olhei à volta. Cores diluídas misturavam-se num tapete de lama e pigmento. O cheiro de tinta morta preenchia o ar. Senti um nó na garganta. Uma raiva silenciosa a crescer onde antes havia medo. E pela primeira vez, percebi algo simples e brutal. A minha família não queria que eu falhasse. Queria que eu desistisse. Ali, entre pedaços de papel e tecido úmido. Prometi-me uma coisa. Se o meu mundo se podia desfazer com água, eu criaria um mundo que não pudesse ser destruído nem por eles. Nem por ninguém. Levei-os comigo como quem leva provas de uma guerra. E nesse silêncio, nascia uma nova Elisa. Uma que ainda não sabia como. Mas ia renascer, com ou sem as suas bênçãos, entre cinzas e pixels. Murmurei, se querem ver-me cair. Vão ter de me ver criar primeiro. Aquela noite parecia não ter fim. O som da chuva misturava-se com o ruído da minha respiração curta. Eu tinha apenas 18 horas até a exposição. 18 horas e nada. Nada. Exceto os meus fragmentos. E a memória do que foi, do que poderia ter sido. Abri o portátil. A luz azul recortou o meu rosto cansado. No ecrã, pastas esquecidas, time-lapse, sketches, notas de voz. Eu tinha documentado tudo, talvez por instinto. Talvez por medo de que um dia tudo se perdesse. E esse dia tinha chegado. Ouvi a minha própria voz num dos registros. Hoje pintei com silêncio. Tentei dar cor ao que não consigo dizer.
Fechei os olhos. As lágrimas não caíram. Não havia tempo para isso. Peguei no telefone e liguei para Miguel, o único colega que alguma vez acreditou em mim na escola de arte. Preciso de ti. Hoje, do outro lado, um silêncio. Depois, uma resposta simples, onde Miguel chegou com uma mala cheia de cabos, projetores portáteis e um olhar que dizia: não sei no que te estás a meter, mas estou contigo. Transformamos o garagem destruído num laboratório improvisado. Enquanto eu recortava vídeos, ele ajustava o mapping das luzes. A cada comando digitado, um pedaço da minha alma ganhava forma novamente. Mas o tempo corria. E a tecnologia não perdoa a pressa. Às 3 da manhã, o ecrã congelou, um estalido seco, o disco externo, o único com todos os ficheiros originais, não respondia. Por um instante. O mundo voltou a desabar. Está morto? Perguntei num sussurro. Miguel apertou os lábios. Hesitou. Talvez. Ou talvez não. Dá-me tempo. Mas tempo era o que eu não tinha. Sentei-me no chão. Mãos no cabelo. O som do relógio a martelar cada segundo perdido, talvez seja isto. Talvez eles tenham razão. Talvez a minha arte não aguente o real. Miguel olhou-me. E pela primeira vez falou com firmeza. Não é a arte que não aguenta. Elisa. És tu, que ainda não acreditas nela. Aquela frase cortou-me o ar. Mas também me devolveu vida. Recomeçamos do zero. Linha a linha. Ficheiro a ficheiro. Tentando recuperar o que a água levou. Às 6 da manhã. O primeiro vídeo projetado encheu a parede com um traço luminoso. Lento. Respirante. Vivo. Foi nesse instante que percebi. Não estava a recriar o passado. Estava a transformar o desastre numa linguagem nova. Cada falha, cada ruído, cada pixel quebrado tornava-se parte da história. O erro virou textura. A dor virou som. Quando o sol começou a nascer, a oficina já não cheirava a tinta morta. Cheirava a possibilidade. Miguel desligou o projetor e suspirou. Temos o suficiente para montar. Olhei para o relógio. 8h12 da manhã. Tínhamos 1h48. Enquanto o carro atravessava a cidade, vi o reflexo da minha cara na janela. Parecia alguém que tinha envelhecido anos em apenas uma noite. Mas nos olhos havia algo novo, uma determinação calma. Lembrei-me da frase que sussurrei no chão do garagem. Se querem ver-me cair, vão ter de me ver criar primeiro, pois agora iam ver. Michele, a diretora, correu até mim. Elisa, graças a Deus. Onde está o caminhão das obras? Ainda temos de pendurar as telas. Olhei-a nos olhos e respirei fundo. Não há caminhão. Nem telas. A outra coisa, ela ficou em silêncio. E naquele silêncio, tudo o que vivi, a traição, a noite, a perda, encontrou forma de promessa. Peguei no portátil, nos cabos, e apontei para o salão vazio. Dá-me 1 hora. Eu mostro-te o que resta de mim. E assim, entre cinzas e pixels, começou o que viria a ser o meu renascimento. As portas abriram às 11 em ponto. O salão da Galeria Hanford encheu-se devagar, como se o público tivesse medo de perturbar algo sagrado. Esperavam telas, pinturas, molduras, cor nas paredes. Mas não havia nada disso. Apenas um espaço vazio. 4 paredes brancas. E no centro, um conjunto de cabos e pedestais com auscultadores pendurados. Michele aproximou-se de mim, tensa, sussurrando. Tens a certeza disto, Elisa? O público pode não entender? Olhei-a. Respirei fundo. Eles não têm de entender. Só têm de sentir, de repente. O chão iluminou-se com uma projeção lenta.
linhas de grafite, movendo-se sozinhas, ganhando cor, crescendo, desfazendo-se. Era como se o tempo voltasse atrás, mostrando o nascimento das minhas obras. Cada traço, cada falha, cada respiração que lhes dei. A música começou com notas quase inaudíveis. O som da minha voz misturado com o eco de água a pingar. Pensei que tinha perdido tudo. Mas aprendi que o silêncio também fala. As pessoas ficaram imóveis. Não havia conversas. Não havia risos. Só aquele tipo de silêncio que dói. O silêncio que entende. E então, no centro da sala, a escultura acendeu-se. Um corpo feito de resina transparente, rachado, com pedaços de moldura derretida a atravessar-lhe o peito. A luz refletia nas fissuras como se o próprio sofrimento brilhasse. Era eu, ou o que restava de mim. Enquanto a projeção corria, percebi que o meu trabalho já não era só arte, era testemunho. Era a prova viva de que algo destruído podia ainda conter beleza. A cada movimento, o público respirava comigo. Alguns choravam abertamente. Outros fechavam os olhos, como se não aguentassem. E ali, no meio deles, eu também chorei. Mas pela primeira vez, não de dor. Chorei de libertação. Por um segundo, o tempo congelou. Depois, uma palma. Depois outra. E de repente, aplausos. Fortes. Longos. Incontidos. Michele aproximou-se. Lágrimas nos olhos. Elisa, tu acabaste de mudar tudo. Eu não conseguia falar. Só consegui sorrir. O que eles não sabiam era que aquele sorriso tinha custado tudo o que eu era. Em poucas horas, começaram as entrevistas, as perguntas, as fotos. Como surgiu a ideia da instalação, como lidou com a perda do seu trabalho físico, e eu respondia o que podia. Mas por dentro sabia. Não era sobre a perda. Era sobre o que nasce depois dela. Às 2 da tarde, Michele levou-me para um canto. Voz trêmula, mas entusiasmada. 3 compradores querem falar contigo. E um representante da Modern West vem amanhã. Elisa, o teu nome vai estar em todo o lado. O meu coração acelerou. Mas não por fama. Por justiça. Porque naquele instante, percebi que o meu trabalho tinha finalmente falado por mim. Coisa que a minha voz nunca pôde fazer em casa. Sentei-me no chão e deixei que a luz azul me banhasse. As paredes, antes brancas, agora dançavam com as minhas cores. Pensei em Dylan, na minha mãe, no meu pai. Perguntei-me se teriam sentido vergonha ou medo. E uma parte de mim queria que estivessem ali, para ver o que tentaram apagar, brilhar mais do que nunca. A voz da minha narração regressa. Calma. Firme. Percebi que o silêncio não é o fim. É apenas o espaço onde o recomeço aprende a respirar e enquanto deixava a galeria, com a mala ao ombro e o coração a pulsar. Não sabia ainda que a verdadeira guerra só estava a começar. Quando cheguei a casa, a cidade ainda pulsava do eco da exposição. Mas ali dentro, o silêncio era diferente. Um silêncio pesado, feito de espera e de julgamento. A luz da sala estava acesa. A minha mãe sentada no sofá, o tablet pousado ao lado, o meu pai de pé, junto à janela, e Dylan, encostado à parede, braços cruzados. Por um instante, ninguém falou. Depois, a minha mãe quebrou o ar. Por que não nos disseste que tinhas uma cópia digital das tuas obras? A voz dela era fria, quase burocrática. Olhei para os 3 e respondi. Calma. Porque não vos devia explicações, Dylan bufou, rindo de lado. Ela acha que é uma estrela agora, não. Dylan, disse, olhando-o com firmeza. Eu acho que finalmente sou livre. O meu pai afastou-se da janela. A voz grave.
O que fizeste envergonha esta família. Mostraste ao mundo uma história distorcida. Fizeste-nos parecer monstros. Dei um passo à frente. Eu não disse nomes. Mas se as pessoas se reconheceram no que viram, talvez não seja a arte que está a mentir. O silêncio caiu pesado. A minha mãe levantou-se devagar. Estás a destruir o nosso nome. Elisa. As pessoas comentam. Dizem que cresceste numa casa fria, cruel. Sorri. Sem alegria. E não era, ela piscou os olhos. Ofendida. Fizemos o melhor que podíamos, não. Mãe, interrompi suavemente. Fizeram o que vos era mais confortável. O meu pai aproximou-se. A voz baixa. Controlada. Tens talento. Elisa. Mas devias aprender a ter gratidão. Senti algo dentro de mim partir-se. Gratidão. Por quê? Por teres dito que o meu trabalho não era real. Por teres ficado parado enquanto Dylan destruía tudo, olhei para o meu irmão. Ele desviou o olhar, mas o sorriso não o abandonou. Sempre precisas de um vilão, não é? Talvez eu só tenha feito-te um favor. Dei um passo na direção dele. As palavras cortantes. O teu favor foi mostrar-me o que não quero ser. A minha mãe respirou fundo, tentando recompor a voz. E agora? Vais continuar a expor a nossa família, a fazer-nos parecer maus. Olhei para ela. Não. Agora. Vou continuar a expor a verdade. E se essa verdade vos assusta, talvez devesseis perguntar por quê no dia seguinte. Acordei com dezenas de mensagens. O vídeo da exposição corria pelas redes. Os jornais falavam em a artista que transformou a dor em arte. Mas entre elogios e convites, havia também ódio. E no meio disso, uma chamada perdida da minha mãe. Depois outra. Depois outra. Deixei o telefone tocar. Não queria ouvi-los. Pela primeira vez. O silêncio deles já não me feria, Elisa. Parabéns. Uma das investidoras quer patrocinar-te. Um estúdio próprio. No centro. 6 meses. Tudo pago. Fechei os olhos. Não era só uma oportunidade. Era uma fronteira nova, longe deles. Longe da sombra, passei anos a tentar provar que era suficiente. Mas o que percebi é que não se prova valor a quem precisa apagar-te para se sentir inteiro, enquanto colocava o último caderno na mala. Ouvi passos atrás de mim. Dylan estava à porta do quarto, encostado ao batente. Vais mesmo sair, sim, e vais fingir que és melhor do que nós. Olhei-o nos olhos. Não. Só vou provar que não preciso de ser pior para ser livre. Fechei a mala. Olhei o reflexo no espelho. Não era a menina do garagem. Era uma mulher cansada, mas inteira. E por baixo da dor, uma calma nova crescia. Peguei no casaco, nas chaves, e atravessei a casa sem olhar para trás. Na sala, a minha mãe tentou falar, mas a voz morreu na garganta. O meu pai desviou o olhar, e eu apenas disse: adeus. A liberdade às vezes não começa num lugar novo, murmurei. Vendo a cidade a afastar-se pela janela do comboio, começa quando deixamos de pedir permissão para existir. Brooklyn cheirava a chuva e café. O ar era frio, mas limpo. Um tipo de frio que acorda, que te lembra que estás viva. O estúdio ficava no 4º andar de um prédio antigo. Janelas altas, paredes brancas e vazias, como uma tela em espera. No primeiro dia, sentei-me no chão, rodeada de caixas, a mala aberta, os pincéis alinhados como soldados cansados. Olhei à volta e percebi. Pela primeira vez, o silêncio não era inimigo. Era espaço. Espaço para recomeçar. Durante semanas, pintei sem pressa, sem público, sem julgamento, sem o olhar dos outros a medir o meu valor. Mas a liberdade não é leve. É pesada, porque vem com responsabilidade.
Houve dias em que acordei e não consegui tocar numa só cor. O vazio no peito era o mesmo de antes. Só que agora, ninguém o tinha causado, a não ser eu. E isso doía mais. Foi num desses dias que conheci Arthur, um pintor idoso, residente no andar de baixo. Cheirava a terebintina e histórias. Ele apareceu à porta do estúdio. Espreitou as telas inacabadas e disse: "Tens talento, mas ainda pintas com raiva." Sorri sem graça. "A raiva foi o que me trouxe até aqui," ele respondeu. "Talvez. Mas não é o que te vai manter. A raiva é fogo. O que precisas agora é luz." Naquela noite, fiquei a pensar nisso. Olhei as minhas obras, tons escuros, vermelhos saturados, como se ainda quisesse gritar para alguém que já não me ouvia. E percebi que ainda estava a pintar para eles. Para provar. Para ferir. Para ser vista. Fechei os olhos e voltei a ouvir a minha própria voz antiga, gravada no áudio da primeira exposição. Pensei que tinha perdido tudo. Mas aprendi que o silêncio também fala assim. Mas agora, o silêncio queria dizer outra coisa. Não apenas dor, mas paz. Comecei uma nova série. Cores claras. Azuis e brancos como o céu de inverno. Cada traço era um suspiro, não um grito. E no centro da primeira tela, desenhei uma mulher, de olhos abertos, mas sem medo da luz. Chamei-lhe Recomeço. Quando a pintei, chorei. Mas foi um choro limpo, sem amargura. Porque pela primeira vez, a dor já não era ferida. Era memória. Arthur viu a tela no dia seguinte. Encostou-se à parede e murmurou: "Agora sim. Agora estás a dizer a verdade." Os meses seguintes passaram rápido. As cores voltaram, dentro e fora de mim. O meu nome apareceu discretamente em revistas pequenas. E-mails chegaram com convites para exposições conjuntas. Mas mais do que isso, chegou a serenidade. Uma manhã, enquanto tomava café junto à janela, recebi uma mensagem da minha mãe. "Vi o teu nome numa revista. Acho que nos provaste que estávamos errados." Li 2 vezes. Sem raiva. Sem tristeza. Apenas um vazio tranquilo. Escrevi de volta. Não era sobre provar. Era sobre existir. Enviei. E pela primeira vez, não esperei resposta. À noite, caminhei pela ponte de Brooklyn. As luzes refletiam-se no rio, como pinceladas douradas. E percebi que a minha vida era exatamente isso. Um reflexo imperfeito. Mas ainda assim, belo. O renascimento não acontece quando esqueces quem te feriu, sussurrei para mim mesma. Acontece quando já não precisas ferir de volta, dias depois. Recebi um convite da Escola de Arte de Chicago. Uma palestra especial para ex-alunos. Tema: a coragem de criar no meio do silêncio. Sorri. Sabia o que vinha a seguir. E estava pronta. A sala da Escola de Arte de Chicago estava cheia. Estudantes, professores, jornalistas, todos à espera de ouvir-me falar sobre coragem. Coragem para criar. Coragem para não desistir. O palco era pequeno, iluminado por uma luz suave, e eu segurava o microfone com as mãos frias. Tinha ensaiado 1000 vezes o que ia dizer. Mas quando olhei para aquelas caras e jovens, esperançosas, percebi que o que precisava dizer não estava escrito. Comecei devagar. Durante muito tempo, achei que precisava da aprovação das pessoas certas para me sentir suficiente. Mas um dia percebi que, às vezes, as pessoas certas são as que mais te diminuem. A plateia ficou quieta. Continuei. Não é fácil seguir quando quem te devia proteger te corta as asas. Mas também não há vitória mais bonita do que aprender a voar mesmo assim. E então, vi-o. No fundo da sala, Dylan. Camisa cara. Braços cruzados.
O mesmo olhar que eu conhecia desde criança, um misto de superioridade e desconforto. Ele levantou a mão. O público virou-se. O meu coração bateu mais rápido. Elisa, disse, tentando soar tranquilo. Como achas que alguém deve agir quando o ambiente à volta não entende a sua visão? Houve risos discretos na plateia. Todos sabiam a história. Todos sabiam quem ele era. Respirei fundo. Olhei-o de frente. Durante anos, achei que a melhor resposta era provar o contrário. Mostrar que eu estava certa. E eles errados. Fiz uma pausa. Mas depois percebi que não se prova nada a quem gosta de ver-te cair. Só se aprende a nadar sem eles. O som dos aplausos encheu a sala. Mas o meu olhar ficou nele. Dylan desviou os olhos. E naquele instante, percebi. Não havia raiva em mim. Só distância. Uma paz nova. Depois da palestra, uma estudante aproximou-se. Tinha as mãos trêmulas. Elisa. Obrigada. O meu pai diz que arte é perda de tempo. Mas hoje, percebi que talvez eu não precise da bênção dele. Sorri. Não precisas. Precisas só de ti lá fora. O vento de Chicago era cortante. O céu cor-de-rosa pálido. O tipo de fim de tarde que parece um recomeço. Peguei no telemóvel e vi uma mensagem de Michelle. A exposição digital vai ser relançada em Nova York. Queres que eu reserve o teu voo? Olhei o ecrã e sorri. Sim. Mas desta vez, quero levar também os meus alunos. A voz dela em off começa. Calma. Madura. Sincera. Aprendi que a cura não vem quando esquecemos o que aconteceu. Vem quando olhamos para trás e já não sangramos. E se há alguém aí? Agora, a duvidar do seu próprio valor. Porque alguém próximo o fez sentir pequeno. Lembra-te disto. A tua luz não precisa da permissão de ninguém para brilhar. Talvez a vida seja isso mesmo. Um eco. O que lançamos ao mundo. Volta. Um dia, em forma de cura.